Então, amados, nós comentamos ontem um pouco sobre suicídio. Quero lembrá-los que no Congresso o pastor Elias Soares vai falar sobre suicídio. Está aí a palestra dele sobre suicídio. Eu estou falando mediante a necessidade que temos de abordar o assunto. Enquanto falávamos ontem, uma matéria era publicada no site do ufuxicogospel.com.br, aonde a matéria, o título da chamada do artigo é o seguinte: pastor se joga do quarto andar do prédio após suposta traição da esposa. Isso aconteceu no dia 1º. Ontem, enquanto tratávamos do assunto aqui, mais um pastor se matava. Lembra que eu falei que muitos dos suicídios, eles acontecem por vingança? Esse pastor, então, a mulher foi embora, o traiu, e ele, num ato de vingança, vai e pula do quarto andar e se mata. Então, é gravíssimo isso. O suicídio, via de regra, ele é uma condenação direta ao inferno. Eu não acredito na salvação de um suicida doloso. Quando eu digo suicida doloso, é aquele suicida que projeta a própria morte. Porque quem está com a morte no coração não tem a vida. 1 João 3,15. Quem tem a vida não tem a morte. Quem tem a vida tem Jesus. Quem tem a vida tem esperança. Quem tem a vida tem paz. E isso é muito grave, essa questão do suicídio, principalmente entre cristãos e entre pastores. Sem contar, meu querido, que é gravíssimo o ato de dar mau testemunho. Se um pastor tira a própria vida, ele está dando mau testemunho, porque as pessoas que estão aí fora imaginam: se eu que não tenho fé vivo desse jeito, que esperança tem para mim se um homem de fé, como um pastor, que crê que Jesus é a vida, o caminho, a paz, a alegria, a força para viver, se ele pregava sobre isso, se matou, que sobra para mim? Imagine alguém que está aí no mundo sem esperança, precisando de esperança, e uma pessoa dessa faz uma atitude como a que esse indivíduo tomou ontem. A esposa foi embora, ele cometeu esse ato. Bom, há várias explicações, eu não vou entrar aqui neste momento porque o tempo é curto, mas uma coisa é certa. Primeiro, que há muitos pastores aí que estão em cima do púlpito que não foram chamados para serem pastores. Não foram chamados. Se não tem o chamado, não faça. Vida de pastor não é fácil. Pelo menos do pastor honesto, decente, que vive uma vida de renúncia, que dá a vida pelas ovelhas. Vida de pastor não é fácil. Outra coisa, gravíssimo também, é que infelizmente nós podemos constatar que temos muitos pastores em cima dos púlpitos que não são convertidos. São homens carnais, que fazem a coisa por avareza e não por amor. Está tudo errado. É óbvio que Jesus disse que isso ia acontecer. Ele avisou sobre isso. Paulo fala lá em Atos 20, 28, 25 a 28, que assim que ele partisse, lobos devoradores entrariam no meio do rebanho, tentando tragar e destruir a vida das ovelhas. E isso está acontecendo. Eu quero falar hoje, então, dos 5 casos de suicídios que temos na Bíblia. E eu quero que você preste atenção nos textos, que, tirando um caso que nós poderíamos associar à depressão, à síndrome do pânico, né, se é que eu posso dizer sobre essa questão, os outros casos não têm nada a ver. O primeiro caso está em Juízes 9, dos 51 a 54. Eu coloquei aqui como suicídio causa orgulho. Nós temos aqui Abimeleque, que era um juiz, né? E ele estava envolvido ali numa batalha e de repente uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça dele e quebrou-lhe o crânio. Então ele chamou logo o moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. Então, olha que absurdo. Abimeleque, ele achou que ia morrer com
o ferimento de crânio, que poderia ter enfaixado, sei lá, ter tentado um procedimento e ele sobreviver, ou ele poderia ter sobrevivido mais alguns dias. Não. Ele simplesmente pede para o seu soldado executá-lo porque ele não queria, olha só, que ficasse na agenda, na história dele, que uma mulher o matou. Ficou até pior, porque ele tirou a própria vida por orgulho. É pior do que morrer pela mão de uma mulher, porque na verdade a mulher acabou propiciando o seu suicídio, o que foi muito mais aterrorizante na sua história e na sua biografia. Tanto que já depois de quase 3.000 anos, nós estamos aqui tratando dessa história sórdida em que Abimeleque se envolveu. Um suicídio por orgulho. Mais um exemplo de suicídio doloso. Mais um exemplo de um suicida que projeta a própria morte. Depois nós temos em 1 de Samuel, capítulo 31, do verso 3 ao verso 5, é o caso de Saul, quando ele é cercado pelos seus inimigos. Só que aqui não é só um suicídio, é dois, né? O texto fala que então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. O rapaz ficou com medo dele ser acusado de morte e também se matou. Então, nós temos aqui dois suicídios. Olha que coisa trágica. E esse suicídio aconteceu por covardia. Saul não morreu lutando. Se ele tivesse hombridade, estava cercado pelos seus inimigos, ele ia morrer lutando. Não. Ele, para não ser pego, ele vem e comete suicídio. No Bunker de Hitler, que é um filme que fizeram muito interessante, mostra que quando as autoridades alemãs foram cercados pelos aliados na Segunda Guerra, eles se mataram dentro do bunker. Quando eles entraram lá, estava todo mundo morto. É um ato de suicídio. Suicídio por covardia, suicídio doloso. Um outro ato que nós vamos achar de suicídio está em 2 Samuel 17, 23. É o suicídio por melindre. O rapaz ficou cheio de melindres e cometeu suicídio. Diz o texto bíblico: vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, abordou o jumento, levantou-se e foi para sua casa, para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, após ter chegado, e se enforcou e morreu. Olha só, ele ficou chateado, não seguiram o conselho dele, então ele foi lá, já que o meu conselho não serve para nada, já que estão me desconsiderando, fizeram bullying comigo, eu vou lá e executo-me, tiro minha própria vida. É um caso de enforcamento. Depois nós temos um outro caso em 1 de Reis, capítulo 17, do verso 18 ao 19. E sucedeu que Zinri, o rei de Israel, vendo que a cidade já era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Tacou fogo em si mesmo. Zinri ia ser julgado pelo crime que ele cometeu de ter matado seu antecessor. Cercaram a casa, ele foi lá, tacou fogo em tudo e cometeu esse suicídio trágico, um suicídio através do fogo, porque ele tinha vergonha, ele não teve hombridade para enfrentar os seus crimes e enfrentar a corte judicial, na qual ele também seria condenado à morte. Mas ele foge da questão se matando. É o tipo de suicídio por medo e vergonha. E nós temos o último caso de suicídio, que está em Mateus capítulo 27, de 4 a 5, que é o suicídio de Judas. Dizendo, pois, Judas: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Essa história é interessante porque quando ele se joga da montanha para se enforcar,
o corpo vai e volta, bate nas pedras, e não só ele morre enforcado, mas também dilacerado, porque as vísceras são abertas, a sua barriga é aberta e suas vísceras são jogadas ali naquela montanha. O caso de Judas é o mais emblemático. Embora esse remorso dele é um remorso que não trouxe arrependimento. Não trouxe arrependimento. Ele estava, na verdade, cheio de espíritos malignos, porque o demônio, o diabo, tinha entrado nele. Ele estava possesso, Judas. Tanto é verdade o que estou dizendo, que isso aqui é uma observação interessante. Casos de suicídio muitas vezes têm a ver com casos de endemoniamento. É o que está lá em Marcos capítulo 9, do 20 ao 22. Quando é contado, o pai conta o caso de um filho que tem problema espiritual. E ele fala, ó, desde a infância, respondeu o homem, né? E muitas vezes o espírito tem lançado no fogo, na água para o matar. Mas se podes, faça alguma coisa, tem compaixão de nós. Então aqui é um demônio que é expulso desse menino, e esse demônio, ele queria o quê? Ele queria matar o rapaz. Ele operava para que, perturbava esse jovem, para que ele intentasse contra a própria vida. Porque o suicídio, queridos, desagrada a Deus, é coisa realmente das trevas, é coisa do mal. Agora, entendam, nós lemos aqui então 5 casos de suicídio, sendo que 6 se suicidaram. Todos esses casos foram dolosos. Eles quiseram se matar, eles projetaram as suas mortes e eles cometeram esse ato, esse intento contra a própria vida. Claro, eu não duvido que todos eles foram fomentados pelos espíritos imundos. Nós sabemos o caso de Saul, por exemplo, que ele tinha tanto problema com o demônio que ele pedia para o Davi tocar a sua harpa, tocar lá o seu instrumento para espantar o espírito imundo que perturbava a sua mente. O que eu quero falar para você nesta manhã e o que eu quero deixar aqui de mensagem para você nesta manhã. Se qualquer pensamento de suicídio passar pela sua cabeça, ore a Deus. Procure ajuda espiritual, procure a igreja. Se você está depressivo, com síndrome do pânico, procure ajuda médica. Não deixe-se rolar a esse ponto, deitar-se a essa circunstância. Não deixe sua vida ser ceifada pelas trevas do suicídio. Acorde nesta manhã em nome de Jesus. Enfrente este problema, porque Deus será contigo. Não há esperança para aquele que se mata conscientemente. Não há esperança para aqueles que intentam contra a própria vida. E como eu disse ontem, eu repito hoje, quem chega a esse nível já está no caminho contrário da fé, da esperança e da graça. Então, meu querido, trate-se, cuide-se, não permita que o suicídio ceife sua vida. Agora, não é pecado, viu, pastor Miranda, a pessoa ter desejo de partir e estar com Cristo, de morrer para estar com Cristo. Isso é bíblico. Paulo falou, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, do 21 ao 24, 23, ele fala isso. Ele preferia morrer, partir e estar com Cristo. Agora, esse desejo não é um desejo egoísta. Ele quer morrer para estar com Cristo. Ele quer dar a sua vida em prol de Cristo, não se matar, não tirar a própria vida, é diferente. Quando eu passei os meus momentos de depressão e até de síndrome do pânico, eu achava que eu ia morrer, mas nunca em meu coração eu queria tirar minha própria vida. Por quê? Porque a minha vida não me pertence mais. A minha vida, a nossa vida, quando aceitamos Jesus Cristo, ela pertence a Deus. Uma outra coisa importante de observar, e eu termino com isso, muitas vezes a pessoa que se mata, ela não pensa. Ela pensa no peso da corda, ela pensa no calibre da arma, se vai matá-lo ou não, ela pensa na dosagem do veneno,
ela escreve uma carta, só que ela não pensa nos filhos. Essa pessoa não pensa no cônjuge. Essa pessoa não pensa nos amigos. Porque quem se suicida não mata só a si mesmo, mata uma família. Mata uma família. A família que tem um suicida passa por um trauma que é inesquecível, que vai manchar aquela família para o resto da sua existência. Imagine vocês, o pastor que se matou agora nos Estados Unidos, ele tinha 2 filhos pequenos. Essas crianças vão ser marcadas para o resto da vida do pai que se matou. Isso vai persegui-los, vai assombrá-los por toda a sua existência. Eles e os seus filhos depois, os netos desse pastor suicida. Então, gente, eu repito, o nosso caminho e a nossa vitória está em Cristo, porque Jesus é o príncipe da vida, e onde Jesus está, a vida e a esperança. Então eu quero orar com você, se você se encontra em algum momento aí de depressão, de angústia, né? Vamos tratar disso, vamos orar. Se você se encontra aí com síndrome do pânico, não se desespere, há solução. Eu disse, e quem quiser eu tenho o PDF para te ceder. Tem um livro que me ajudou muito, viu, pastor Miranda, chamado Ansiedade, do Dr. Augusto Cury. Quem quiser comprar o livro, você compra em qualquer banca de jornal. Um livro muito bacana, é um livro técnico de um psiquiatra, né? Que o Dr. Cury é psiquiatra, também é cristão. E o Dr. Cury fala nesse livro algumas ideias, alguns projetos que você pode pôr em prática na sua vida para fazer higiene mental. Higiene mental é importante. Tem um pastor amigo meu lá em São José do Rio Preto, que ele está pastoreando a mesma igreja há 35 anos. Mas de segunda-feira, pastor Miranda, só se morrer alguém, ele só faz o velório se a família pedir para ser ele, senão vai o pastor auxiliar, porque ele pega a vara de pescar, o barquinho dele, vai para a beira do rio, joga aquela vara, eu já fui com ele joga aquela vara no rio, não pega nada. E eu falei para ele, pastor Ciência, o que você vem fazer aqui? Molhar a minhoca? Ele falou, não, eu venho aqui distrair minha mente. E ele fica lá, sabe, com aquela minhoquinha, pluf da água, sabe? Pega peixe nenhum. Tanto que tem que passar na peixaria para comprar peixe, senão ninguém come peixe na pescaria. E ele fica lá, mas aquilo para ele é o escape dele. Você vê, ele está há 35 anos na mesma igreja, que é a igreja presbiteriana lá da Vila Diniz, em São José do Rio Preto. 35 anos ali, mas aquela pescaria dele, de segunda-feira, é o shabat dele. É o dia de descanso dele. Ninguém tira ele de lá. Só se alguém morrer e pedir para ele fazer o velório. Caso contrário, vai o pastor auxiliar. E ele vai ali, fica molhando aquela minhoquinha ali, né, sabe? Passando aquele repelente no rosto. Mas aquilo é a higiene mental dele. O que acontece conosco? O Dr. Cury fala isso. A gente passa a vida inteira sem fazer higiene mental. Vocês que moram aqui em Santos, muitos nem sabem que tem um mar aqui do lado. Sabia, pastor? Tem um mar aqui, pastor? O senhor sabia, pastor Miranda? Tem um mar aqui. Gente, senta na frente daquele mar, uma horinha do dia, pode ser até de noite, num dia de lua cheia, fica olhando para o mar e adorando a Deus. Isso, contando as ondas, pode ser. Fica ali contando as ondas. Obrigado, Deus, por esse mar tão lindo, por essa brisa maravilhosa. Pega uma água de coco, custa R$3, R$5 uma água de coco. Senta ali, fica olhando para o mar. Não precisa nem gastar dinheiro no shopping. Fica olhando para aquele mar e orando a Deus. Meia hora por semana. Você vai ver que a sua mente vai, sabe, desestressar. Desligar um pouco da internet, da notícia, do jornal, do trabalho, dos filhos, da esposa, da casa. Vai lá dar aquela higienizada no cérebro. Depois você vai ser uma outra pessoa. Outra coisa, eu lembro que um pastor amigo meu falou assim, olha, só tem 2 tipos de problema. O problema é que dá para resolver. Você vai lá e resolve. E o problema é que não dá para resolver. Esse é o melhor problema. Eu falei, por que o problema que não dá para resolver é o melhor? Ele falou, porque não dá para resolver, então eu deixo para lá mesmo. O que eu vou fazer? Não dá para resolver. É o problema que não tem solução. Então, entrego na mão de Deus e esqueço. Né? Se você começar
colocar na sua mente todas as coisas, você vai ficar doido, não vai resolver o problema, a situação vai ficar pior e não vai ter vitória para você. Então, meu querido, esse livro Ansiedade, se você quiser, entre em contato comigo, tá? O meu WhatsApp é 17 98817 8448. Entre em contato comigo, eu mando para você o livro Ansiedade, o PDF. Se você quiser, passa na banca de jornal, compra, leia o livro. É um livro escrito por um psiquiatra cristão. Deus vai te ajudar muito com isso, tá bom? Chega perto do rádio, chega perto aí da internet, você que está aí no Facebook, no computador. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio de podermos compartilhar a Tua palavra. E a Tua palavra, ela mostra, Senhor, as coisas para que nós aprendamos. Esses 5 casos de suicídio que nós vimos na Tua palavra, são suicídios que foram para vergonha, para derrota, para perdição, para condenação ao inferno. Não houve nenhuma beleza nesses suicídios. Não houve glamorização do suicida. Não, Deus, a Tua palavra não faz isso. Os teólogos e teóricos hoje glamorizam o suicida, mas a Tua palavra diz que é para vergonha, que é para derrota. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por este amado ouvinte, por esta pessoa que está ouvindo a nossa oração. Se está passando algum pensamento desse na sua mente, no seu coração, que haja libertação dessa pessoa e que ele possa, Pai querido, ter a vida que é Cristo Jesus dentro do coração e focar em esperança e paz. Nós oramos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém.